coração. Quando nos casamos e começamos a orar para Deus, então abençoar essa área da nossa vida, a minha esposa, quem olhava assim, pensava, será que vai conseguir dar conta? Era só aquele gravetinho quando ele chegou na igreja, aquela coisinha magrinha. Eu olhava assim, Jesus, será que vai conseguir dar conta do recado? E aí Deus deu 3 vitórias grandes, não é? E eu tive o privilégio de acompanhar, graças a Deus, os 3. Só na primeira, que eu era ainda um marinheiro de primeira viagem, e aí eu não briguei pela causa, eu não entrei na sala de parto, mas eu passei o tempo todo ali na enfermaria, até que ela foi para a sala de parto com a Rebeca, para buscar a Rebeca. Eu me lembro quando era umas 10 da noite, quando a Rebeca nasceu, eu saí no hospital acordando todo mundo, saí nos corredores gritando, dando glória a Deus. E aí eu fui visitar alguns amigos que estavam esperando. Naquele tempo não tinha telefone, assim, WhatsApp, internet e tal, tudo era no telefone fixo. Eu saí de bicicleta, fui até 2 da manhã nas casas dos irmãos para avisar, bater na porta. Nasceu! E quando foi o segundo, Josué, aí eu tive o privilégio de fazer parte também da... É bom o marido fazer parte, ver a mãe dando a luz, que é para ele entender, né, o quanto a mulher realmente é uma guerreira. Ela merece todo o elogio, todo o reconhecimento, porque é uma dor miserável. Só de ver, a gente já sofre. E aí quando foi o Daniel a última vez, não tinha muito, tinha médico no hospital, tinha só uma enfermeira. A enfermeira pegou uma outra prima dela, dizia nós 2, aí eu entrei junto também, aí fomos nós 3 para fazer o parto. E a enfermeira dizia, vai, se esforça, senão o menino vai morrer. Aí, meu Deus do céu, como é que pode? Coloquei a mão na cabeça da minha esposa e disse, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu ajudei na oração. E assim nós somos vitoriosos, com 3 filhos maravilhosos, amém? Eu quero aqui reconhecer que minha esposa é uma guerreira, uma mulher de Deus. Nós temos encontrado os nossos desafios ao longo da nossa história. Para quem não sabe, 2 dos nossos filhos são diabéticos e eles tomam insulina controlada. E desde 2010 a gente vem enfrentando isso. Quando no dia em que eu fui ser ungido a pastor, essa foi a notícia. Estávamos 6 da tarde ali no espaço saúde do Riverside, recebendo a notícia do médico que o nosso filho Josué estava com diabetes. Enquanto isso, a igreja os irmãos estavam organizando o templo para a festa que seria 19h30, que seria a nossa unção pastoral. Então, na nossa unção pastoral que nós recebemos de notícia, foi essa luta, e a minha esposa tentando administrar, se equilibrar diante dessa alteração de emoção, né? Por um lado, a gente comemorando uma grande vitória, que era a nossa unção pastoral. Por outro lado, agora a preocupação que a minha esposa recebeu nas mãos, porque a mulher sempre se preocupa mais, porque é quem cuida e tal. É aquela preocupação de ver uma criança, para a gente, diabetes, naquele tempo ainda era algo muito, muito novo, é um desafio muito grande. Então ela sentiu, a vida do meu filho está nas minhas mãos, o que eu vou fazer agora? Né? De maneira que ela estudou tanto, ela ficou tão perita nessa área, que quando a gente vai para um endocrinologista novo, que ele não é muito bom, ela começa a tirar as dúvidas do próprio médico, começa a corrigir, começa a dar informações que o próprio médico fica olhando e não sabe. Médico, né? Então, porque ela foi acompanhada, os nossos meninos foram acompanhados durante muito tempo por uma médica pediatra. E a minha esposa correu atrás, participa de um grupo, aprende muito, ensina muito. E eu vejo na minha esposa uma guerreira muito grande, como mãe, como mulher de Deus. E vejo muitas mulheres também buscando ajuda nela nessa área. Então eu sou um homem privilegiado por ter uma mulher tão forte, tão firme, uma mãe tão completa, tão plena. E eu quero aqui diante da igreja reconhecer e dizer, minha esposa, você é demais. É uma mãe demais. Deus abençoe. Glória a Deus. E eu quero hoje liberar uma palavra
que não será apenas para as mães. Eu sei que todos serão abençoados, porque todos aqui são filhos, amém? Essa palavra ela vem para fortalecer a mãe como mãe, mas vem também para nos fortalecer como filhos, aprendermos a ser mais gratos a Deus, porque o Senhor nos deu uma mãe. Você que ainda tem mãe viva, aproveite para curtir a sua mãe, para desfrutar dessa realidade de ter uma mãe. Você que não tem mãe mais, seja grato a Deus pelo tempo que você teve com a sua mãe. E se tem alguém aqui que nunca conheceu a mãe, de repente a mãe faleceu no trabalho do parto, ou quando você era criança, mesmo assim você tem motivo para ser grato, porque para você estar no mundo, Deus usou uma mãe, amém? Amém? Fui criado com a minha avó. Eu sou um dos poucos homens privilegiados da terra que tem duas mães. Eu tive minha mãe biológica e minha mãe que me criou. Eu fui criado com muito carinho pela minha avó, que tinha uma filha também da minha idade e uma outra mais nova, e ela conseguia dar carinho para todo mundo ao mesmo tempo. E eu fui conhecer minha mãe biológica com 20 anos. 20 anos eu fui conhecer minha mãe no Distrito Federal, no bairro Samambaia. Quem conhece? E a minha esposa tirou foto. Foi uma emoção, porque eu já fui casado, já fui com família constituída, e conheci a minha mãe. Dei o meu primeiro abraço, né? E foi um privilégio, e para mim também é um privilégio, quando ela passa por lutas, dificuldades. Quando eu vou lá, ela me cata lá na cozinha, coloca lá o meu padrasto, né? É o esposo dela. E aí, ao invés de passar uma tarde inteira a gente desfrutando, é uma tarde inteira de aconselhamento. O filho aconselhando a mãe e o padrasto, ensinando como viver o melhor casamento. É assim que Deus faz. A Bíblia diz que Deus levantaria e converteria o coração dos pais aos filhos. Amém? É quando Deus pega o filho, transforma, converte, habilita, e o filho passa a ser instrumento de Deus para ensinar os pais como viver uma vida com Deus, como viver o melhor casamento. Porque se tem alguém que tem a verdade de Deus e que tem tudo para dar certo, é quem tem a Bíblia Sagrada na mão, amém? É quem conhece a palavra de Deus. Então, não fique, por exemplo, meu pai e minha mãe não me ensinaram a verdade, por isso que eu errei tanto. Não. Se Deus te deu a chance de conhecer a verdade agora, é tempo de você fazer o caminho de volta. Leva essa verdade com todo carinho aos seus pais, e eles vão receber porque é de Deus. Converterá o coração dos pais aos filhos. O pai vai se inclinar para ouvir o que o filho tem para ensinar. Amém? Posso ouvir aleluia? E então eu quero aqui ler 3 passagens bíblicas que vão falar de 3 mães. Primeiro está em Gênesis capítulo 21, fala de Sara. Sara, esposa de Abraão, ela viveu uma experiência muito forte, milagrosa, para ter filho. Deus chega para Abraão e diz: Abraão, você vai ser pai de muitas nações, das tuas entranhas sairá aquele que vai gerar uma descendência, e a partir daí dessa descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. E Sara alimenta essa esperança no coração, e o tempo vai passando, e Sara não consegue dar um filho a Abraão. E o tempo passa, e Sara não consegue dar filho a Abraão. E a velhice vem chegando, o desespero vem chegando. Abraão já sonhando com seu filho, Abraão já falando que seria esse pai honrado, esse pai da fé, alguém que as nações inteiras seriam abençoadas por meio dele. E Sara, por outro lado, recebendo esse peso de responsabilidade de dar a esse homem uma semente, e ela não consegue. Você pode entender o coração de Sara, a aflição que ela passa, porque passa-se 20 anos, passa-se 40 anos, e Deus tinha falado que daria um filho a Abraão, e Sara não consegue realizar esse sonho do homem. Detalhe, em um tempo em que para a mulher
não ter filho era um sinal de uma grande maldição, de grande demérito. Hoje isso está bem mais entendido, compreendido. Tem mulher até que dá graças a Deus por não poder dar filho, né? Vocês têm, eu acredito que no mundo de hoje, com tanta gente ruim que tem por aí, pode ser que tenha uma mulher que diz, graças a Deus que eu sou estéril. Mas está na natureza feminina. Deus fez a mulher para isso. E Sara sofria, por quê? Porque naquele tempo, entendia-se que o homem tinha que proliferar. As famílias tinham que crescer muito. É tanto que naquele tempo, os homens praticavam tranquilamente a poligamia. Tinha mais de uma mulher, porque tinha que ter muitos filhos. Um homem conseguia, com 2, 3 mulheres, fazer uma cidade inteira, construir uma cidade inteira. 40, 50 anos, com 3, 4 mulheres, um homem tinha uma cidade aí com 200 e tantas pessoas. E Sara não conseguia dar um filhinho para Abraão. No capítulo 18 de Gênesis, vem um anjo do Senhor e fala para Abraão, fortalecendo: olha, o tempo da promessa está chegando. Fica no 21, que eu vou só citar o capítulo 18. E o anjo disse: olha, daqui 1 ano tua esposa vai ter um filho. Abraão, claro, se alegra porque o homem, Deus falou, né, está falado. Mas a mulher quem sofre os detalhes das coisas. E Sara estava na tenda, ouvindo a história, deu uma gargalhada. Eu, depois de velha, vou ser mãe? Ela disse assim: como que meu senhor, ela chamava Abraão de senhor, como que meu senhor depois de velho, e eu depois de velha, como que eu ainda vou ter prazer? Nem relação íntima eles tinham mais. E o anjo lá, dando uma notícia de que daqui 1 ano, eles estariam com o filho. Aí ela riu. E o anjo disse: por que tua esposa riu? Aí ela saiu da tenda e disse: não, eu não ri não. Ele disse: não é assim, você riu. Ela não acreditou. Tinha 90 anos. Uma mulher com 90 anos, eu não sei, né? Naquele tempo, pode ser que as mulheres de 90 anos ainda tinham uma fisionomia das mulheres de 50 hoje. Mas o fato é que a mulher de 90 anos, assim, com todo respeito, já parecia assim aquele colchão que alguém de 130 quilos passou 20 anos dormindo em cima. Aquele colchão já mole, não consegue ficar em pé mais. A esposinha de Abraão já estava toda caidinha. E o Abraão mais caído ainda. Você já teve a experiência de ali na praça de alimentação? Não. Ali de frente o Hiper Bom Preço, no Teresina Shopping, naquele cafezinho gostoso que tem ali, às 4 da tarde, 4h30, 5 horas, para você ver assim uns 7, 8 velhinhos, tomando café, conversando. Aí tu escuta a conversa deles. Os bichinhos de 90 anos, nada contra, mas é engraçado, porque um dia nós vamos chegar lá, e com fé em Deus, nós vamos chegar lá, se Deus quiser. Mas eles ficam falando e conversando e contando as histórias de quando eles tinham vigor, que não dá mais para se gabar nessa idade, não dá mais para dizer que consegue dar conta do recado em casa com a sua esposa, que também tem os seus 90 anos, não dá mais para falar isso. Então eles ficam falando dos tempos em que eles tinham vigor, podiam trabalhar, acordavam 4 da manhã, né? Tiveram não sei quantos filhos, mas não baixava a guarda. Mas nos tempos bíblicos, Deus fazia uns milagres. A Bíblia diz que com 80 anos, Caleb disse: tenho vigor de 40. É o nosso sonho, não é? Com 80 anos, pode vir para cima que eu tenho um vigor de 40. Já está tudo em cima. Só a pança que não tem que... caiu, mas... Ainda bem que a Bíblia diz que nós seremos como varões perfeitos. Você que já está passando aquela idade, o seu cérebro pede, tua mente pede uma coisa e teu corpo não corresponde mais, não se preocupa não, que a Bíblia diz que seremos como varões perfeitos. Nós seremos ajustados a uma idade de varão perfeito. Lá no céu nem vai ter o velho demais, nem o novo demais. Todos seremos como varões perfeitos. Amém? Você já viu alguma parte da Bíblia mostrando
principalmente nas partes de revelações, mostrando criança no céu? Alguém já viu? E lá, um monte de criancinha no céu, vocês já viram? Então, as crianças que morrem crianças, ou bebês, ou no ventre da mãe, se são salvas, lá elas terão um corpo glorioso, o corpo de um varão perfeito, semelhantes a Jesus. Eu creio nisso. Porque lá todos vão louvar a Deus, todos vão adorar o Senhor com entendimento. Então, homem, você que já está passado da idade, né? Como alguns aqui, o Jadiel, né? o Alisson, Léo, essa turma que é uma dor de cotovelo quando eu falo minha idade, até o Firmino cai na, olha, o Anderson, o Evaldo, quando eu falo minha idade eles falam, ai, uma dor de cotovelo, eles não querem aceitar a minha idade, né? Porque aqui só o pastor é novo, o resto todo mundo já está na peleja. Não se preocupe, porque nós vamos chegar no céu, vamos todos ter o mesmo vigor, né? A mesma estatura, amém, queridos? Em nome de Jesus, a pança ela vai diminuir, nós vamos ter um corpo parecido com o de Sansão, ou de Adão, que foi feito pela própria mão de Deus. Estou falando isso para os homens, porque eu sei que os homens não têm muita preocupação com isso, mas em paralelo, mulher, pegue, porque você vai ter o corpo igual de Eva lá no céu. Rapaz, ninguém diz amém. Estão preocupados não, né? Então não vai para a academia se não está preocupado. Não vai queimar as gorduras. Não se preocupa não. Um dia o espelho vai quebrar. Você não vai precisar de espelho, mas você vai ser perfeito como Eva, que Deus fez da própria costela de Adão. Amém? Não, sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz que no céu não haverá nem tristeza, nem lágrima, nem angústia, nem dor. Então essa tristeza que algumas sentem, essa correria, essa peleja por recuperar o corpo, não vai haver no céu, porque no céu tudo vai ser perfeito. Ei, você não vai precisar colocar botox, não vai precisar fazer a esticadinha. Se tem uma mulher que é apresentadora de programa, né, da Globo, que ela não é a Marcela Priscila não, é outra, ela é de São Paulo, que ela não pode fazer assim. Se ela fizer assim, puxar a perna aqui, vem um roxo de tanta plástica que ela fez, toda esticadinha. Tem quase 100 anos, mas quem olha diz que tem 60, né? Toda cuidadinha. Ninguém vai se preocupar com ruga quando chegar no céu. Você não vai ter ruga no céu, posso ouvir amém? Você vai ser novinha em folha, novinho em folha, porque todos vamos estar brilhando para Deus. Deus se preocupa com o templo, com o corpo. A Bíblia diz que o Senhor vai nos dar um corpo glorioso, um corpo de glória. Então Ele se preocupa com o corpo. E Paulo diz que aquele que destruiu o templo do Espírito Santo, que é a morada do Senhor, Deus o destruirá. Então zele do templo, amém? Eu acho que a partir de hoje eu vou até começar com as carreirinhas, correr, fazer alguma coisinha para baixar a pança. Teve uma irmã anciã da igreja, teve um dia desse que acho que eu jantei antes de vir para o culto. É uma peleja, quando a gente janta antes de vir para o culto, aí parece que dá uma volumada assim, sabe? Quando foi no final o culto foi maravilhoso, foi aquele poder de Deus. E aí veio uma irmãzinha anciã, não está aqui hoje, graças a Deus, para ouvir isso aqui. Aí ela chegou aqui, e mulher de Deus, eu sempre escuto o que ela fala. Ela chegou para mim e disse: pastor, a bênção vai vir agora, ela vai dizer, o culto foi poderoso. Ela disse: pastor, essa barriga não te pertence, não faz parte de você. Eu declaro em nome de Jesus, porque pregador tem que ser elegante, esbelto. Olha, tá vendo? Quer ser pregador, né? O caminho está difícil, meu filho. Está difícil com essa pança já aí. Com essa idade aí? Não tem nada a seguir não. Nós somos exemplos ainda. Foi só um dia que a irmã viu. O resto dos dias está tudo tranquilo.
O Senhor tem algo bom para a nossa vida, para o nosso corpo. A Bíblia diz que o Espírito Santo renova a nossa saúde. Deus se preocupa com isso também. E você que é mãe, se você tem chegado a algum cansaço na sua vida porque você é mãe, saiba que mesmo que você hoje não é mais essa menina de 18 anos, e você tem sofrido a luta do tempo, principalmente porque teve filhos, saiba que o seu sacrifício é louvável diante de Deus e o Senhor recebe como aroma suave. Amém? Por isso que eu digo que hoje nós vamos fazer uma oração especial. Se tem alguém aqui que ainda não conseguiu ser mãe, uma vez Deus liberou uma unção para abrir a madre lá de trás da bebê. Depois daquilo, só começou gente a sair com barriga grande aí, mulher ficando grávida, né? E eu creio que Deus liberou muita gente naquele dia, muitas mulheres. Mas hoje eu creio que o Senhor vai completar para algumas e vai dar oportunidade para outras. Nós vamos orar. Se tem mulher com madre fechada aqui, nós vamos orar para Deus operar um milagre. Se tem mulher que está totalmente tranquila para ter filho, e o marido não está por algum motivo conseguindo, por questão de saúde, vamos orar para Deus visitar. Se há sonho na sua vida, se você deseja ter filhos, né? E eu vou orar nessa noite em nome de Jesus, até para a mulher que já foi ligada. Não, se você não quer, já tem gente dizendo não, pastor. Não, se você não quer, você não vai receber, não precisa. É para quem está ligada e desejaria ainda ter um filho. Na oração vou dizer, Deus, para quem não está querendo, o Senhor reconsidere, não precisa. Só para quem deseja e gostaria de um milagre, queria ter mais um filho, vamos orar por ele. Meu Deus, que coisa, hein? Ninguém quer ter filho mais. Está igual lá em casa, quando alguém chega, pastora, eu te profetizo, ela já está repreendido. Já adianta que é mais duas. A bênção vai chegar. Eu vou dizer, Senhor, atropela até quem não queira. Abençoa, Jesus. Não, nós vamos respeitar isso. Deus respeita muito isso. Agora, se Deus fizer um milagre, agora eu não vou orar. Se tem algum homem aqui que fez vasectomia, eu não vou orar porque eu não estou doido. Eu oro, aí sai um filho, aí aquela confusão. O homem queria fazer DNA, teste de DNA para saber se realmente foi ele que conseguiu. Não, essa confusão aí a gente não vai submeter. Fez a vasectomia porque quis, então agora segura a onda. Sara sofre durante um tempo o peso da responsabilidade de dar um filho a Abraão. E ela sonhou muito, até que, como muitos de nós, deixa de sonhar. Quando o anjo vem e diz, ela vai ter um filho, daqui a um ano, ela não acredita. Quando chegamos aqui, no capítulo 21, versículo 1 de Gênesis, capítulo 21, versículo 1 diz assim: visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera. Ei, como é que vai acontecer? Eu sou estéril, como é que eu posso ter um filho? Não se preocupa, Deus vai visitar você. Porque quando entra no campo da necessidade de um milagre, não é o homem, é Deus que faz. Posso ouvir amém? É Deus que faz. E a Bíblia diz que Deus visitou Sara, abriu sua madre, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido, porque quando Deus promete, Ele cumpre. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Se você receber uma palavra de Deus em algum momento, declarando que vai haver um filho para você, segure, não duvide, espere, o tempo vai chegar. Interessante que 2 homens de Deus que nós trouxemos aqui, eles profetizaram. 2 homens de Deus. Depois que nós oramos abrindo a madre, aí veio o pastor Benjamin, começou a profetizar filhos aqui para mulheres. E aí veio o pastor Vilela, profetizou também. E as coisas estão acontecendo. Porque quando Deus fala, Deus cumpre. Deus falou para Abraão:
E às vezes acontece isso. De repente Deus usa a minha vida para liberar uma palavra. Foi liberado. Isso no mundo espiritual já é uma realidade. Ele manda outro para definir. Para bater martelo. É assim que acontece. O próprio Deus falou para Abraão: tua esposa vai ter filho. Você vai ter uma descendência. Passou-se 20 anos e não acontece. Aí Deus agora manda um anjo para bater martelo. Vai acontecer ano que vem. Aconteceu isso. Lá atrás da bebê nós oramos e algumas pessoas profetizamos. Aí o pastor Vilela veio e para alguém lá no Clube do Tigrão ele disse assim, ó: daqui um ano você vai estar com o bebê no braço. Quem hoje está com o bebê no braço? Sara. Não está aqui na igreja porque está em casa cuidando do bebezinho. Então, se Deus deu uma palavra, espere, Ele vai cumprir. Amém? Não fuja, não corra. Receba, no momento certo vai acontecer. Aleluia. Então o Senhor cumpriu a promessa que havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Já tinha acontecido muitas coisas. A própria Sara, desesperada, mandou Abraão deitar com a sua serva Agar para ter um filho Ismael, que você sabe que da descendência de Ismael veio os muçulmanos, que são os muçulmanos de hoje, né, os palestinos e tal. E você sabe que essa história, Deus começou a trabalhar com esses dois paralelos, a descendência de Isaac e a descendência de Ismael, porque Deus também prometeu que a descendência de Ismael seria um povo poderoso no mundo. E quando você olha para os muçulmanos, você vai ver que é um povo poderoso no mundo, mas vem de uma origem que não foi o que Deus quis. Deus prometeu para Abraão: você vai ter uma descendência, e é por meio de Sara, e Sara atropela, dando a sua serva para gerar um filho, para Abraão gerar um filho e Sara poder se sentir mãe. Não deveria ter feito isso, mas aconteceu. Quando Deus fala, espera Deus cumprir, amém? Não tente fazer aquilo que você acha que é o certo. Se Deus falou, agora se Ele não falou e você deseja, por exemplo, Deus não falou que eu vou ter um filho, Ele não prometeu, eu quero ter um filho, então você pode adotar um filho. Tem gente que é contra adotar filho. Deixa eu te dizer, um casal que adota um filho está tomando uma atitude mais parecida com a atitude de Deus. Porque Deus tinha um único filho, Jesus, e por meio de Jesus adotou todos nós como filhos. Nós somos filhos por adoção, amém? Então, se você tem um filho adotado, ame, porque você está se parecendo com Deus. Se você é um filho adotado, se sinta privilegiado, porque você está dentro de um plano lindo e maravilhoso do coração de Deus. Amém? A outra mulher que passa por maus bocados para conseguir ter um filho é Raquel. Raquel, esposa do neto de Abraão, esposa de Jacó. Como eu falei, naquele tempo, os homens... Abraão decidiu ficar só com uma mulher. Ele teve uma outra mulher só depois que Sara morreu. Mas outros homens decidiram ter mais de uma mulher, e aquilo não era proibido. Jacó tinha 2 mulheres, até mesmo porque foi uma enrolada do sogro. Jacó trabalha 7 anos por Raquel, e naquele tempo não tinha energia elétrica. Fizeram o casamento de noite, e aí fizeram o casamento de noite, não tinha energia elétrica para acender a luz. Depois que Jacó já estava todo, animado para ir dormir com a Raquel, coloca-se na tenda, não acende a vela. Ele tem prazer com a sua esposa. Quando é de manhã que acorda, não era Raquel, era Lia. O desgosto. Ele chega para o sogro e diz: que história é essa? Eu passei 7 anos trabalhando para uma Ferrari, você me dá um Fusca. 7 anos trabalhando por uma mulher, você me dá outra.
Porque a Bíblia deixa claro que Lia não era bonita, não. Ela não era bonita, ela era assim meio feinha. E Deus tem um negócio com as feinhas, rapaz, com as desprezadas. Que Deus abriu a mão da menina, a menina começou a ter um monte de filho. E naquele tempo, para uma mulher ter filho, era a mulher abençoada. Aí o pai disse, não, é porque aqui é desonroso para nós dar a filha mais nova primeiro que é mais velha. Então você fica com a mais velha e trabalha mais 7 anos pela mais nova. Aí ele trabalhou e ficou com as duas. Eu não sei como é que eu dava conta, porque lá na frente as mulheres também começam a dar servas só para ter muito filho. Era uma guerra para quem tinha mais filho. E Raquel sofre uma situação, porque Lia tinha vários filhos e Raquel era estéril. Era estéril. Ela tinha um amor de Jacó. Jacó queria ficar só com ela porque era um amor, mas não tinha filhos. E aí havia uma peleja, parece uma novela, irmão, parece uma novela. Quando você vai ler, a Lia chegava um tempo que Jacó só queria dormir com Raquel. Aí Lia comprava Jacó uma noite, patrocinava uma noite para dormir com Jacó. Aí ela chegava e dava um prato de comida bem gostoso, um carneiro, dava uma coisa para Raquel por uma noite com Jacó. Aí tinha mais um filho, aí ela dizia, agora Jacó vai vir ficar comigo como a principal esposa, porque agora deu mais um filho. Aí Jacó não vinha, aí ela dava uma serva, aí Raquel começou a dar as servas também. Tem aqui a minha serva, deita com ela que é para ter um filho, que é para eu ter o prazer de ser mãe. Aí peleja vai, peleja vem. A Raquel angustiada, Deus vai e socorre. Mas vamos lá, vamos ver aqui o começo, no capítulo 30 de Gênesis, a expressão de Raquel, o desespero de Raquel para ter um filho. Ela estava desesperada. Não é possível que eu vou morrer, não vou deixar uma descendência, não vou deixar uma história com o meu marido. Capítulo 30 de Gênesis, versículo 1. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó, dá-me filhos, senão morrerei. Se fosse numa tradução mais de hoje, diria, dá-me um filho, senão eu vou me matar. Não há razão para viver sem gerar filhos. Bora! Agoniada, estressada. Sabe aquela mulher que pega o cabo de vassoura? Aí Jacó, tadinho, ela não aguentava mais. Versículo 2. Então Jacó se irou contra Raquel e disse, acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu frutificar? É você, o problema é contigo. Respondeu ela, eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela para que dê a luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. E desesperou, se desesperou, se angustiou, e aí a misericórdia de Deus alcançou a vida dela, porque o versículo 22 diz assim, ó, lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a, ele ouviu a oração de Raquel e a fez fecunda. Ela concebeu e deu à luz um filho e disse, Deus me tirou o meu vexame. Ele chamou o nome de José, dizendo, dê-me o Senhor ainda outro. Na hora que ela teve José, ela já colocou o nome para garantir algo profético que teria outro, e ela teve novamente mais um filho chamado Benjamim. Era essa a luta das mulheres para ter filhos. As que eram estéreis, elas buscavam em Deus a conseguir dar filho para o marido. Quantas mamães lamentando, por que eu fui ter tanto filho? Por que, meu Deus? Acabei comigo. Nada, você cumpriu um propósito maravilhoso de Deus, tendo filhos, amém? Mais uma mulher, aqui em 1 Samuel, vamos para 1 Samuel, capítulo 1. Essa mulher se chama Ana. Diga comigo, Ana. Eu nunca vi uma Ana na Bíblia para não ser abençoada. Todas as Anas da Bíblia eram abençoadas. As meninas são Anas, né? Vão ter tantos filhos. Vão ser abençoadas. A Ana também estava enfrentando uma luta parecida com a luta de Raquel. Aqui já foi muitos anos depois, lá na frente da história. Eucana
tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e a outra Penina. Diga Penina. Faz assim, ó, Penina. Ninguém faz. Diga Penina. A Bíblia diz que a bichinha era feinha também. E Deus tem um negócio com as pessoas desprezadas, porque essa também deu muito filho para Eucana. E Ana não conseguia ter filho. Eucana gostava mais de Ana, mas Penina era quem realizava como mãe, não é? O seu bonito papel. E isso foi ruim para Ana, porque Ana começou a ter inveja de Penina. Ana começou a sofrer porque Penina fazia inveja a Ana. É o que ela tinha. Ela não era tão bonita como Ana, mas ela conseguia atrair a atenção de Eucana, porque ela era quem de fato dava um ambiente de família completo. Porque filhos traz ambiente completo de família, amém? Rapaz, quando a gente tem filho, quando o filho chega, aí muda tudo, aí é bênção. Aí é bênção, meu irmão, é limpar cocô, é limpar, é de madrugada você tentando dormir, menino acordado, e eu pegava aqui o carrinho, porque aqui uma dica para os homens, papais novos. A mãe passa o dia inteiro dando de mamar, se desgastando, dando a vida. Precisa dormir bem para gerar leite. Portanto, não importa se você tem uma carga horária difícil e tudo, de madrugada, se eu souber nessa igreja que tem um homem que deixa a mulher de madrugada pegar o bebê lá e ficar acordado com esse bebê, nós vamos conversar, porque isso é desonroso. É o marido que vai lá, pega no berço, põe do lado da mãe que já está deitadinha aqui, quase que dormindo, o bebê mama. Aí quando o bebê terminar de mamar, o marido aqui pega o bebê, põe aqui, viu? Vai batendo aqui nas costinhas, até o bichinho arrotar. Quando o bichinho arrota, então você volta a colocar o bichinho para dormir, a bichinha para dormir. E a mãe não tem nem que lembrar que tem filho. Ela tem que dormir tranquila, porque é o marido que cuida, amém? Então era assim, 3 horas da manhã, isso era várias vezes por noite. Minha esposa dava de mamar, voltava a dormir e eu colocava. Aí, rapaz, eu tive uma menina chamada Rebeca, que pense numa menina que trocava o dia pela noite, a noite pelo dia. Aí, até hoje, rapaz. Aí eu ia para a sala, para minha esposa dormir tranquilo no quarto, não fazer barulho, levava o carrinho. E eu lá. Quando era meia hora depois, que eu tinha certeza que ela ficava quietinha, eu tinha certeza que ela estava dormindo, quando eu olhava, ela estava olhando para cima. Aí às vezes eu pegava o carrinho, aí ela sempre assim, ó. Ficava com raiva de sono e ela não dormia. E às vezes eu olhava para ela, vai dormir. Aí teve uma vez que eu olhei para ela, vai dormir, menina, se a hora está acordada. Ela olhando assim, dormiu. Conseguiu dormir. Só que eu fiquei com pena, não fiz mais. Eu sabia que foi por causa da bronca. Então, quando os filhos chegam, eles geram esse ambiente de casa mesmo, de família. Então o filho muda tudo. Eu já vi muitos casamentos serem restaurados, fortalecidos quando chega um filho. Antes de ter filho é assim, ó. O casal não tem problema nenhum. E porque eles não têm problema, eles ficam criando problemas. Por todo motivo estão brigando, papi, papá, pepe. Aí o filho vem, aí eles começam a investir energia na criação do filho. Aí não tem mais que ficar brigando com o outro. Não deveria, né? Porque agora tem um filho aqui para investir energia neles. Porque agora eles vão trazer problema. Eles vão trazer cansaço, sono, cuidado, preocupação, né? Então os filhos fazem isso. Eles trazem esse ambiente. Eucana tinha esse ambiente com Penina, mas não tinha com Ana. Aí Penina chegava assim, ó, gerando, causando inveja em Ana. Ela chegava assim, cansada dentro da casa, porque eram casas diferentes, tendas diferentes. Chegava na casa de Ana assim, com o menino no colo, disse, ixi, mas eu estou cansada. Eu estou muito cansada o tempo todo cuidando de menino, mas fazer o que, não é? Tantos filhos.
só para beliscar a Ana. Gente, mas eu acordo de meio de noite, os meninos acordando tal e tudo, mas você sabe como é que é quando a gente é abençoada, que a gente tem muitos filhos, os filhos são bênçãos, né? São maravilhosos, são tremendos, não é? É a razão da nossa vida, mas traz assim, sabe, só para a Ana ficar ouvindo aquela ladainha. E diz a história que Penina ficava instigando inveja em Ana, e ela se desesperou. E entrou num momento de confusão, de discussão com Eucana. Quando chegamos no versículo 8 do capítulo 1, olha o que diz a palavra. Versículo 8 do capítulo 1 de 1 Samuel. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Olha, convencido, hein? Mulher, para que você chora? Porque não tem filho? Eu não sou melhor do que 10 filhos, não. Ó, aqui, ó, o galã. Tu viu? Eu te dou atenção, eu deixo a mulher lá, eu fico só contigo. Eu te dou prioridade, te dou tempo, eu invisto tempo contigo, e você ainda está chorando por filhos. Ô bobão. A questão é que a natureza, mulher foi criada por Deus para ser mãe. É tanto que quando ela não consegue ser mãe, ela adota, porque ela vê Raquel quis que a serva dela desse um bebê para ela ter um filho no colo. Eu não sei se você está pegando o fio da meada, já eu vou concluir essa palavra, mas eu quero que com essa palavra você entenda o valor de ser mãe. É um valor tremendo. Marido não substitui o que filho, são áreas diferentes, são carências diferentes. Quando a mulher é chamada para ser mãe e quer ser mãe, o marido supre uma área, mas ele nunca vai suprir, ele não pode suprir uma área que só um filho supre. Então você é um galã, Eucana, você é top, parece um bezerro cevado nas primeiras chuvas. Já viu um bezerro cevado nas primeiras chuvas? Eles fazem uma postura assim, bonita mesmo, e sai pinotando assim, e sai pulando, é a coisa mais linda. Mas eu preciso de filhos, eu quero ser mãe, eu quero ser mãe. E quando a mulher é mãe, Deus conta com ela para a geração do seu filho, para a criação do seu filho. Uma dica aqui, mães, aqui uma dica, mães que negam uma boa criação do filho ou da filha, principalmente na infância, porque perdeu um casamento, de repente uma mãe que é uma mãe solteira, ou uma mãe que perdeu o casamento e não respeita o tempo da criação do filho, e coloca um outro homem que começa a gerar um clima ruim entre você e seu filho, e a mãe começa a priorizar o marido ao invés do filho, que é natural, que Deus deu a ela a responsabilidade de criar esse filho, está fora do papel. Se consegue encontrar um homem que gere paternidade, que assuma como um pai de verdade, tudo bem. Mas se gerar um homem, se trouxer um homem para esse ambiente, e esse homem vai começar a gerar um desconforto no ambiente, ele não consegue paternizar essa criança, pelo contrário, se irrita, as brigas dos dois por causa da criança, é preferível, mulher, que você priorize seu filho, crie seu filho, até ser independente, para então você entrar numa relação. Porque se você destrói o seu filho, trazendo um pai que de repente vai ser um abusador, talvez não um abusador sexualmente, mas abuso de poder, que maltrata, e você vai trazer sobre o seu filho marcas terríveis, por causa de um amor, de uma paixão, você está descumprindo o papel que Deus deu em primeiro lugar, que é você como mãe cuidar bem do seu filho. E eu estou falando como um pastor.
A própria Bíblia vai dizer de mulheres, por exemplo, até as viúvas novas, que não cumpriu o papel do tempo dela, mas saiu de casa em casa querendo viver uma vida devassa. O apóstolo Paulo manda corrigir essas mulheres. Cada uma precisa entender o seu papel, o seu tempo. Se você acabou de sair de um relacionamento, espere o tempo para entrar num outro relacionamento. É mãe solteira ou está uma mãe sozinha, crie seu filho até durante um tempo, até que Deus mande alguém de repente que vai gerar paternidade. Não atropele as coisas, não ponha em risco uma criança indefesa em nome de uma paixão. Porque tem muitos pais que vão pagar caros porque não puderam gerar um ambiente de segurança para aquele que Deus lhe deu. Ao invés de gerar um ambiente de segurança, gerou um ambiente de desconforto. Está cheio de pais, padrastos ou relacionamentos de namoro que abusam das crianças, machucam as crianças, e as crianças só vão ter coragem de falar lá na fase adulta. Você destruiu, porque você não respeitou o tempo, o momento. Porque quando você é mãe, entenda o que é ser mãe. Existem muitas mães, que não acontece aqui na nossa igreja, graças a Deus. Mas existem muitas mães que deixam os filhos com vizinhos para ir passar uma noite de farra nos bares, nos bailes. Chega 4 horas da manhã, batendo na porta do vizinho para pegar o menino de volta. Atitude irresponsável. Por isso que eu disse no começo, pode ser que tem mulheres que não desejam as mesmas coisas das mulheres de antigamente, porque hoje, mais do que nunca, tem gente de todo jeito. Mães que terceirizam a criação dos filhos, que dão para os avós criar, porque uma vez que os avós estão criando, aí a mãe fica mais livre para buscar mais um filho lá fora. Está tudo errado. Não importa se gerou um filho nova demais, se com marido ou sem marido, foi capaz de gerar um filho, cuide do filho ou da filha e faça seu papel de mãe bem, amém? Amém? Você que é pai novo, seja presente na criação dos filhos. Não deixe a mãe criar o filho sozinho. Tem muitos pais desnaturados. Quando a mulher entra na gravidez, eles começam a capar o gato. Eles começam a querer viver vida de livre, porque a mulher está grávida e eles começam a querer viver uma vida com os amigos. Está errado. Porque a mulher agora está num momento especial, ele se sente no direito de buscar um prazer lá fora. Está errado. Eu sei que não acontece isso nessa igreja, mas eu estou falando isso para você ajudar outra pessoa que você conhece que de repente está fazendo isso. Aí você dá uma dica, você dá um aconselhamento. Por quê? Porque cada um deve arcar com as responsabilidades. Posso ouvir amém? É assim que a Bíblia ensina. Mas voltando aqui para Ana, essa mulher se desesperou. Aí ela fez um voto para Deus. Eles foram na igreja, na sinagoga, oferecer esse sacrifício para Deus. E diz a palavra que Ana não comeu. Estava todo mundo comendo depois do sacrifício, porque depois do sacrifício sobravam as carnes. Aí eles faziam um churrasco, faziam um jantar. E todo mundo comendo feliz. E a Ana foi orar. E o sacerdote viu a Ana desesperada, com o coração na mão, desesperada orando. E ela orava baixinho. E ele achava que ela estava bêbada. E o sacerdote, ele disse: mulher, aparta-se desse vinho, não faça isso. Você está bêbada? E ela disse: meu senhor, não tenha a tua serva como filha de Belial. Eu não estou bêbada, mas estou com o coração angustiada, orando especificamente ao meu Deus. E o sacerdote disse, ele liberou a palavra: que o Senhor lhe conceda a sua petição. Ah, se tem alguém orando aqui para ter filho, eu digo como sacerdote do Senhor nessa noite, que o Senhor lhe conceda a sua petição, em nome de Jesus.
A Bíblia diz que quando ele falou isso, ela se levantou, ficou animada, voltou para casa e já o seu semblante não era mais caído. Ela sentiu que Deus havia cumprido. Um ano depois, Eucana volta para oferecer sacrifício e Ana já não volta mais. Por que ela não volta? Porque ela estava com um bebezinho novo, dando peito, e disse: eu vou cuidar do meu filho. Ela fez um voto para Deus dizendo: Deus, dá-me um filho varão e eu te devolverei. Ela disse para o seu esposo: pode fazer sacrifício lá, esse ano eu não vou cuidar. Quando eu desmamar o menino, eu vou de uma vez por todas levar o menino e devolver ao Senhor. Quando ela desmamou o menino, ela levou para o templo e ofereceu ao Senhor, contou a história para o sacerdote. Eu sou aquela mulher que orou e a petição era para esse menino, e eu disse para Deus que daria para ele. E aí então ela deu Samuel, o profeta Samuel, que foi ser sacerdote e profeta na casa do Senhor. E o profeta, e o sacerdote ali disse para Eucana que Deus dê à sua esposa mais filhos em recompensa desse filho que ela deu para a casa do Senhor. E a Bíblia diz que Deus ainda deu mais 5 filhos para Ana. 3 filhos e 2 filhas. Então ela foi mãe de 6 filhos. Por que a Bíblia detalha? Porque se você perceber bem, a Bíblia não dá muito ênfase, principalmente o Velho Testamento, ênfase de história de mulheres. É tanto que na contagem contava só os homens, não contava as mulheres. As mulheres não eram muito priorizadas dentro de uma história. E quando você vai ver uma mulher sendo detalhada na Bíblia, geralmente é para falar sobre família, falar sobre criação de filhos, gerar filhos. E essas mulheres foram destacadas porque elas obtiveram vitórias da parte de Deus para abrir a madre delas, para realmente cumprir o papel que é o propósito de Deus, é de ser mãe. E isso deve nos fazer reconhecer que ser mãe na Bíblia é um valor tremendo diante de Deus. Amém? Contando a história dessas 3 mulheres, eu quero destacar aqui que, diferente de tantas outras mulheres, essas 3 tiveram filhos por resposta de oração e tiveram filhos dentro de uma ação sobrenatural de Deus. A Sara teve que ser revigorada. A Bíblia diz que Deus revigorou Sara e Abraão, fazendo com que eles tivessem disposição para ter intimidade um com o outro e gerar filho. Deus renovou a madre dela, abriu a madre, renovou o útero, deu a ela, voltou a menstruar, saiu da menopausa, renovou toda, ficou toda bonita por dentro e por fora. E ela teve um filho chamado Isaac, que foi dentro de uma ação milagrosa de Deus, o sobrenatural de Deus. Raquel era estéril, e o filho que ela gerou foi dentro de uma ação sobrenatural de Deus. Ana era estéril, sofreu, foi humilhada, e o filho que ela teve foi debaixo de uma ação sobrenatural de Deus. Resultado: quando Deus entrou em ação para dar a Sara um filho, sabe como que saiu esse filho? Esse filho saiu capaz de dar a Deus e a Abraão uma descendência por meio da qual todas as nações da terra fossem abençoadas. Porque quando Deus entra em ação, quando o sobrenatural de Deus, o milagre de Deus entra na história, o que vem é bênção. A diferença é muito grande. Olha para a descendência de Abraão por meio de Isaac e olha para a descendência de Abraão por meio de Ismael. A diferença é muito grande, irmão. É muito grande. O que Deus manda pela vontade soberana dele, pelo seu sobrenatural, quando vem para ser bênção. Vamos olhar para o filho que Raquel deu para Jacó. Debaixo de humilhação, de oração, Deus atentou, escutou a Raquel. Qual o nome do filho que ela teve? Diga José. Diga José. Quem foi José, irmãos?
foi simplesmente um dos homens mais cheios do Espírito Santo na Bíblia, e foi governador do Egito. Foi ele que Deus usou para projetar algo novo para o povo de Israel, lá no Egito. Vamos olhar para a descendência de Ana. O filho que veio para Ana por meio do sobrenatural de Deus, qual foi o resultado? Um dos maiores profetas que a Bíblia já teve. Um dos únicos profetas que não perde, que não sofre perda de integridade. O único momento que Samuel tem uma falhazinha de nada no seu ofício de profeta, é o momento em que ele vai buscar Davi, e ele de cara olhou para a aparência. Ele que quando foi ungir Saul, ele pegou o homem mais bonito, porque Deus mostrou o homem mais bonito, disse que Saul era o homem mais alto, todas as pessoas, todos os homens, davam no ombro de Saul, e ele era muito bonito. Então Samuel olhou para Saul e disse: não, Deus escolheu um homem bonito para ser rei, então o próximo também vai ser bonito, o próximo também vai ter uma boa aparência. E quando ele chegou na casa de Jessé, que veio o primeiro filho, a Bíblia diz que o primeiro filho de Jessé era um homem bonito, era parecido comigo assim, alto, esbelto, pelo loiro, olhos azuis, né? Aquele cara é um rei em pessoa. Então quando Samuel olhou para ele e disse: não está aqui diante do Senhor seu ungido, aí Deus falou: Samuel, o homem olha a aparência, eu olho para o coração, não é esse. Foi o único momento que você olha na Bíblia e vê que Samuel parecia que foi perder a sua integridade, mas ele não errou. Aquilo foi um atropelo, um erro de percurso, mas ele conseguiu fazer o percurso, porque ele então ouviu Deus, e foi de um por um, até ouvir a voz do Senhor dizendo que Davi, o menorzinho, a figura mais franzina, o tu e eu, né? Aquela figura que o menos provável, Deus olhou e disse: esse é o meu rei, esse é o que eu escolhi, pega e unge. Tirando esse momento, Samuel foi um dos maiores profetas de Deus. Ele era sacerdote e profeta. Diga comigo: sacerdote e profeta. Dois ofícios que Jesus cumpre, de sacerdote e profeta. A Bíblia diz que por meio da ação de Samuel, que ele também não era rei, mas era juiz, através da ação dele, Deus era o rei de Israel, nos tempos em que Samuel pastoreava o povo de Israel. Por que eu estou falando isso? Porque Samuel não veio apenas à vontade do ser humano. Samuel não surgiu na história de maneira natural. Samuel foi o resultado de uma oração. E é isso que eu vou concluir dizendo para você, principalmente você, mamãe. Quer ter um filho sobrenatural? Você quer que seu filho seja sobrenatural? Você quer que a história do seu filho, da sua filha sejam sobrenaturais? Amém? Então gere isso em oração. Ah, pastor, mas eu já tive filho, os meus filhos já existem. Não importa, não importa. Assim como aquelas mulheres geraram filhos, que foram tremendos filhos no caminho do Senhor, mesmo que você já tenha seus filhos já nascidos, já formados, você pode gerar um filho espiritual dentro deles, um caráter novo dentro deles. Você pode gerar uma nova história a partir dos seus filhos que já existem, por meio da oração. Existem muitos livros cujo tema é mulher que ora. A mulher que ora pelo seu filho. Mulheres vitoriosas são as mulheres que oram, regando seus filhos em oração. Vários temas de livros, né, de livros que falam sobre a mãe que ora. Por que gerou-se tanto tema? Porque a história mostra para nós, não somente a bíblica, mas a história da igreja mostra que todas as mamães que se levantam como guerreiras de oração, todas as mamães que se levantam para ter filho, ou para orar pelos filhos que já existem, todas essas mamães têm grandes testemunhos para contar. Jadiel começou aqui o culto falando de John Wesley, que foi gerado no ambiente de uma mãe crente, que ensinava o caminho do Senhor, e era uma mulher de oração, uma mulher que orava demais.
A casa pegou fogo, todo mundo saiu. Quem ficou lá dentro? João Wesley, bebê. E alguém conseguiu entrar e pegar o bebê do meio do fogo. Por isso colocaram o nome dele. Esse é o Tição tirado do fogo. Ia morrer. E na hora que saíram, a casa terminou de se destruir. E ele ia morrer naquela hora. Por que Deus tira João Wesley? Porque foi um filho gerado na oração. Um filho regado por oração. João Wesley está na história dos avivamentos. Não existe ambiente de avivamento, quase que não existe pregação sobre avivamento sem citar o nome e a história de João Wesley, que no século XVIII encontrou, quando ele começou a pregar o evangelho, ele encontrou uma igreja totalmente morta, totalmente morna, e as suas pregações ardentes despertou a Inglaterra, despertou o povo da Inglaterra e reavivou a igreja da Inglaterra. E a partir da história de João Wesley, Deus começou um tempo novo de avivamento, que ainda hoje está acontecendo no mundo todo. Alguém que pegou fogo, e esse tição tirado do fogo, foi queimando o outro, e ainda hoje estamos vivendo uma história de avivamento. Por quê? Porque quando o teu filho é guardado na oração, o diabo nem mata, nem destrói, e o plano de Deus se cumpre, e é grande. Ao invés de chegar reclamando, dizendo que teu filho não presta, está nas drogas, está isso, está aquilo, passe tempo no seu quarto, gerando um futuro, profetizando um futuro maravilhoso na vida do seu filho. Diga, vai ser assim, vai acontecer isso. Profetize. Deus, eu declaro que meu filho em breve não vai estar mais nas drogas, não vai estar mais vivendo essa vida que ele está vivendo, em prostituição, ou essa vida aérea, essa vida à toa. Não, eu profetizo que logo vai estar vivendo um coração novo, uma mentalidade nova, com uma visão nova. Eu profetizo que meu filho vai impactar essa geração. A minha filha vai ser voz de Deus nessa geração, vai ser instrumento do Senhor para regar a história. Porque tudo que nós geramos em oração, o resultado é um Isaac da vida, o resultado é um profeta Samuel da vida, o resultado é um José da vida. E eu vou te dizer, todo José é abençoado. Todo mundo fala Maria, mãe de Jesus, Maria, mãe de Jesus. Naquele ambiente, o cara foi o José. Você sabia? Que Jesus não é filho de Davi por causa de Maria, mas por causa de José, que o adotou, que foi o que criou ele. José é quem era da descendência de Davi, não Maria. Maria foi santa, maravilhosa, Deus usou para ela. Mas José foi o cara. Ele foi tão cara, que ele se passou por corno. Isso na linguagem nordestina. Tu já pensou você casar com uma mulher já grávida? E você dizer, não, é de Deus, é do Espírito Santo. Os amigos olham assim, vai contar essa, rapaz. Maria, Espírito Santo, Deus, foi lá e... piada. E ele enfrentou isso. Enfrentou uma sociedade que olhava para ele e dizia, esse homem casou com uma mulher já grávida. Então José foi o cara, irmão. Foi o cara. Quando Herodes se levantou para destruir o menino chamado Jesus, você acha que o anjo foi lá visitar Maria para dizer para ela correr? Foi para José. José, tira o filho e leva para o Egito. Quando estava lá no Egito, que o rei Herodes morreu, o anjo foi lá para José. Ei José, volta. José foi o homem usado por Deus. Maria foi uma santa, como toda mulher tem que ser. Ela deu o ventre. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo em Maria. Mas a história é conduzida por José, irmãos. Porque todo José é abençoado. Fecha parênteses, e aí eu volto para Maria, para elogiar Maria agora e terminar dizendo que quando Deus quis abençoar o homem, Ele lhe deu uma mulher, amém? Deu uma mulher, Eva. E quando Deus quis abençoar todos os homens da terra, Ele transformou Eva em mãe. Então a figura mãe vem desde o início. É claro que foi por meio de Eva que o pecado entrou, Eva e Adão. Ele recebe a responsabilidade, ela foi quem se deixou ser seduzida ali pela serpente, tal e tudo.
e veio a maldição na terra por causa da mulher. Mas quando Deus quis restaurar a humanidade, Ele usou quem? Pegou uma mulher novinha e a transformou em uma mãe. Amém, irmãos? É tipo assim, eu tenho um plano, era como se Deus estivesse falando, eu tenho um plano para abençoar a humanidade, mas eu estou preso a algo. Eu tenho que me utilizar da mãe. Eu tenho que passar pela mãe. Não existe possibilidade de eu trazer a redenção para a terra sem usar a mãe. Então assim, ó, homens, a gente que se enche a bola toda, a gente que, né, quase que precisa de um alfinete para estourar o balão. Deixa eu dizer, ó, quando Deus pensou em redimir, Ele pegou o homem e disse assim, ó, você não serve nesse momento. Eu preciso de uma mulher. Pegou uma mulher e transformou em uma mãe. E usou essa mãe de maneira muito santa, de maneira muito especial, para gerar o seu filho. E Jesus vem. Então quando Deus planejou a restauração da humanidade por meio de Jesus, então Ele usou duas mães especiais. Uma mãe chamada Maria e outra mãe chamada prima de Maria, Isabel. E aí não dá para contar a história de Isabel porque o tempo já passou. Mas quando o anjo Gabriel chega para Maria e diz assim, ó, você vai ter um filho, vai ser gerado pelo Espírito Santo. Mas eu nunca tive relação com homem nenhum. Não se preocupa não, vai ser pelo Espírito Santo. E para que você saiba que é isso mesmo, a tua prima Isabel já está há 6 meses de grávida. Aquela que era estéril está grávida. Aí ela pega, arruma a trouxinha e vai visitar Isabel. Quando ela chega perto de Isabel, a criança do ventre de Isabel estremece. A Isabel diz, meu Deus, o meu bebê estremeceu quando eu olhei para você. E imediatamente ela teve entendimento, você é agraciada, é a mãe do Salvador. Ela entendeu que a Maria também estava grávida pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? Então, tá aqui os homens, todos os bocóis, tudo aqui, se achando a bola toda, e achando que a coisa, mas a melhor coisa do mundo, e Deus fazendo a festa com as mulheres, são elas duas, bota um bebê na uma, aí usa o sacerdote, fica aí, o sacerdote foi, rapaz, eu vou dizer, é piada mesmo, viu? O cara vai orar, o sacerdote, e o anjo diz assim, ó, tua esposa vai ter um bebê, você vai ser pai. Aí ele diz, mas como? Minha esposa é estéril. Rapaz, Deus dá colher de chá para Sara, para os outros, mas pro sacerdote, você não está acreditando não, né? Pô, tu vai ficar mudo. É como tipo assim, ó, eu vou usar as mulheres, tu só vai ser instrumento, mas tu, ó, fica calado aí, tu vai ficar mudo, tu vai falar, enquanto não ganhar neném, tu não vai falar, eu não quero nem saber de você. Homem, sai de cena, porque agora eu vou usar as mulheres, e começa a brincar com as mulheres, e cuidar das mulheres, e preparar, e proteger as mulheres, porque o Senhor precisava naquele momento, era de mãe. Portanto, quando você desonra sua mãe, você não sabe em que campo você está entrando. Você que xinga a mãe, insulta a sua mãe, desonra, coloca na vila do ancião, enquanto você está vivendo uma vida boa e não cuida, e põe para os 8 cuidar. Cuida da sua mãe, balança quem sabe do seu lado e diga, cuida direito. Rajou vai. Mulher, você que já é mãe, a partir de hoje, se o teu marido te insultar, se o teu marido chegar para você, querer crescer em cima de você, você, ó, alto lá. Que foi, mulher? Alto lá. Que foi? Eu sou mãe. Eu sou uma mãe. Eu tenho um lugarzinho especial no coração de Deus. Veja bem como você fala comigo. Não acredita nisso não, mano? Vocês são especiais, mamães. A história diz que Deus valoriza vocês. E nós homens, se quisermos ser abençoados, vamos ter que sair do ventre de vocês. Se homem quer ser homem, tem que sair do ventre da mãe. Porque elas são especiais diante do Senhor. E eu sei que vai ter uma oração especial pelas mães. Vai ter uma apresentação aqui.
mas eu quero neste momento cumprir aquilo que eu senti de Deus no início. Eu queria que todos ficassem de pé e nós vamos orar para que Deus possa visitar a madre das mulheres. Depois nós vamos fazer uma oração agradecendo a Deus. Vamos orar pelos filhos. Mas nesse momento, nós vamos pedir que Deus opere milagres. Se você não tem filhos e também não deseja ter, interceda pelos outros. Deus respeita o seu coração, amém? Agora, se você não tem filhos e deseja ter, seja um receptor neste momento. Pastor, eu já tenho 50 anos, nunca tive filho. Será que é possível? Gente. Deus renovou Sara, Isabel. Deus faz milagres. Deus faz milagres. Deus faz milagres. Deus faz milagres. Eu não sei por que eu estou insistindo nisso, mas o Espírito Santo está me conduzindo aqui agora. Deus quer fazer algo extraordinário na vida de gente aqui. Então só as mulheres que desejam que Deus visite seu útero, visite sua madre, operando o milagre, põe então a mão aí no seu ventre. Só as mulheres. As que não são casadas ainda pode colocar, porque ninguém sabe como está o seu ovário, ninguém sabe como está o seu útero, ninguém sabe como é que está aí por dentro. Então você que não casou ainda e deseja ter filho um dia, coloca a mão também, porque se houver necessidade de um milagre aí, Deus já vai fazer também. Amém? Se tiver casal que está tentando ter filho e não está conseguindo, põe aí, mulher, põe a mão aí, porque eu creio que nós vamos ter testemunhos dessa oração. Os homens, levante as mãos, porque você vai me ajudar na oração também, orando. Se tem alguém que você sabe que tenta ter filho e não consegue, da tua família ou amigos, ore por essa pessoa, cita o nome dela também. Feche os olhos. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, glória, glória, eu te dou. Senhor, eu oro agora por todas as mulheres que sonham em ter filhos e não estão conseguindo. Visita o ventre, visita a madre, visita o útero, o ovário, visita tudo que houver necessidade de um milagre. Em nome de Jesus, e toca agora. Toca agora. Como o Senhor tocou a madre de Sara e renovou sua vida e a preparou para gerar filho, faça agora. Faça agora. Assim como o Senhor visitou Raquel, tua palavra diz que o Senhor lembrou-se de Raquel e a visitou e respondeu sua oração. Visita agora as tuas filhas neste lugar. Assim como o Senhor visitou Ana e restaurou a sorte dela, dando um filho, um profeta para essa terra. Visita agora, meu Deus, as tuas filhas. Assim como o Senhor visitou Isabel e abriu a madre de Isabel, abre a madre de quem houver necessário agora, necessidade. O Senhor foi capaz de gerar no ventre de Maria
para o Senhor Jesus. E o anjo Gabriel disse, porque para Deus nada é impossível. O anjo disse para Abraão, haveria alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor, quando ele foi falar a respeito de que Sara daria filho. Então nada é difícil para o Senhor. E eu oro agora por cada mulher que tem necessidade. Eu oro agora, Senhor, abre a madre. E se tem algum casal aqui que não está conseguindo gerar filhos, por questão de saúde do marido, visite-o agora, opera milagre agora. Opera milagre agora. Resolve isso, Senhor. Opera milagre agora. Santifica, abençoa e cura a semente desse homem. Ó Deus, eu repreendo toda madre fechada. Eu repreendo todo o mal que está impedindo esse casal ter filho agora. Eu ordeno que caia por terra e seja destruído agora todo investido do maligno, em nome de Jesus. Toda semente ruim que o diabo plantou, se tem alguém com dificuldade de ter filho por semente maligna, por maldição lançada pelas trevas, eu quebro essas maldições agora, ordeno que esse mal saia agora, e eu declaro que as tuas filhas estão livres e que vão celebrar o nascimento de filhos, no nome do Senhor Jesus. Eu declaro que assim é e assim será. Abençoa todos os casais, as que já são mãe e as que sonham em ser mãe. Que a tua bênção venha completa, porque o Senhor sabe da necessidade de cada uma, em nome do Senhor Jesus. Amém! E graças a Deus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Sentar. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou. Amém, povo? No ponto? Nesse momento nós vamos